O abandono e negligência familiar é sim um problema social, pois inúmeros são os casos de recém-nascidos abandonados nos lixões das ruas e de adolescentes retirados do seio familiar em decorrência da negligência. Assim sendo, a psicologia é uma área do conhecimento que possui uma de suas ramificações de pesquisa os efeitos causados em crianças e adolescentes pelo abandono familiar, o que confere sustentação ao Estatuto da Criança e Adolescente, que reforça a importância do vínculo familiar como fundamental no desenvolvimento da criança e adolescente em consonância com as teorias psicológicas. Em situação difícil, a história que a gente vai contar agora para vocês é de cortar o coração, viu? Uma recém-nascida foi encontrada ontem em Aparecida de Goiânia, dentro de uma mala. Assustados, os moradores imediatamente chamaram o SAMU. A bebezinha, de pouco mais de 3 quilos, é uma menina e foi levada para o hospital. Imagens feitas por celular mostram um grupo de moradores ao redor da bebezinha, encontrada dentro de uma mala preta no setor Papillon Park, em Aparecida de Goiânia. Um morador liga para o SAMU e relata que a recém-nascida está bastante fria. A neném está com frio mesmo, está mostrando sinais de hipotermia. Minutos depois, 2 motos do SAMU chegam para o atendimento. O socorrista pega a bebê e senta na calçada para examiná-la. A menina mexe bastante a boquinha, demonstrando que está com fome. Olha os lábios dela, querendo mamar peito. Ainda de capacete, o socorrista envolve a bebê com o pano. Quem fez o atendimento foi o Gildo. Ele cuidou da recém-nascida até a chegada da unidade avançada do SAMU. E ela foi deixada aqui durante a madrugada. Pelos cálculos, a nenenzinha resistiu sozinha por mais de 3 horas debaixo desta árvore. Além de cuidados especiais, precisa de um nome e de um lar. Se ela não encontrar, tem a família do SAMU que pode contar com a gente. E o nome da bebê tem? Vitória. Vitória. Vitoriosa ela é, né? Ela é. Nós estamos aqui com a psicóloga Juliana Anderson de Matos, que realiza um trabalho em um abrigo com crianças vítimas de abandono e negligência, e vamos realizar algumas perguntas. O abrigo foi criado com qual objetivo? Então, o abrigo ele foi criado para ser um serviço de acolhimento para crianças de 0 a 12 anos ou 11 anos incompletos, e tem por objetivo prestar acolhimento para essas crianças por um período, um período temporário, em que essas crianças estão passando por situação de vulnerabilidade, abandono, negligência, em momentos em que suas famílias não tenham condições de prestar os cuidados que eles necessitam. Então, é uma medida que é determinada judicialmente, que é uma medida protetiva, e durante esse período de cumprimento de medida protetiva, elas são encaminhadas para o abrigo pelo Juizado da Infância e Juventude ou pelo Conselho Tutelar. Em uma situação hipotética de abandono, como esses casos em que as crianças são abandonadas no lixo, em malas nas ruas, como é realizado o acompanhamento do psicólogo quanto ao seu desenvolvimento? Então, quando a criança, depende muito da idade da criança, do período, da faixa etária e do período de desenvolvimento que essa criança está. Quando ela é um recém-nascido, então o que a gente tem que trabalhar é com esse primeiro acolhimento, porque são os primeiros meses são os mais importantes, né? Uma criança que não vai receber aquele primeiro momento de maternagem, de carinho materno, então ela precisa ser acolhida com bastante carinho, com bastante atenção, porque muitas vezes ela é uma criança que já é separada da mãe ali, próximo ao nascimento, e que não vai ter aquele período de ser amamentada por essa mãe, que é um período fundamental para se estabelecer o vínculo. Então, essa preocupação nesse momento é criar um vínculo com a pessoa que é a cuidadora, entre a cuidadora, que vai cuidar e oferecer os cuidados básicos para essa criança, e para que ela possa, nesses primeiros meses, que são os mais importantes, sentir essa segurança, esse conforto, para que ela tenha um desenvolvimento mais tranquilo, mais saudável.
No caso dessa criança, vamos pensar assim, até dar um nome hipotético, a Vitória, como seria o trabalho do psicólogo em seu acompanhamento ao longo do desenvolvimento? O que se trabalha com ela quando ela estiver numa idade mais avançada, né? Não nessa parte inicial, quando ela tiver, para lidar com essa questão da rejeição, do abandono, como que o psicólogo lida com ela no sentido de estar esclarecendo para ela essas questões? Então, no nosso trabalho aqui com crianças de faixa etária maior que passam por essa situação, a gente sempre tenta trazer de forma mais clara, claro, respeitando o nível de desenvolvimento, de compreensão que a criança tem, o que acontece, qual é a história dela, né? Porque eles querem entender, embora eles sejam pequenos, embora eles estejam passando por essa situação, eles desejam isso, eles querem entender. Então o psicólogo ele tem essa função de contextualizar a história da criança, o porquê ela veio, né? Por que ela está num abrigo, numa situação de acolhimento, quais são os próximos passos, o que essa criança vai passar dali em diante, né? A gente, como é uma situação temporária, porém sem limitações assim de datas mais precisas, a gente não tem como dizer para a criança quanto tempo esse processo vai levar, mas é importante tranquilizá-la, porque elas têm uma ansiedade em relação, né, ao futuro, ao que vai acontecer, se elas vão ter uma família ou se elas vão retornar para sua família. Então é um processo mesmo de ouvir e de contextualizar, de passar para a criança, né, o contexto da situação em que ela se encontra nesse momento, contexto da família, né, e o que vai ser feito durante esse período que ele está aqui dentro e o que vai acontecer lá fora, ou seja, na rede social, socioassistencial, com o tratamento, o acompanhamento dos familiares ou com o acompanhamento, né, do juizado da infância e juventude, caso não exista essa possibilidade de retornar para a família de origem. Você considera que o abrigo tem uma proposta diferente no sentido de ofertar um ambiente mais acolhedor, mais próximo de um ambiente familiar? Sim, considero que sim, apesar de que a gente não consegue, né, se assemelhar tanto e tirar esse estigma da institucionalização. Qual o elo entre a psicologia e o direito nesse contexto da criança vítima de abandono e negligência? A gente tem sempre que se atentar, porque a medida protetiva é uma medida que é estabelecida pelo ECA, então nós temos as normativas, a gente tem que cumprir como uma instituição, né, de acolhimento as normativas que estão previstas pelo ECA, nos cuidados, né, na atenção aos direitos que essas crianças têm, e também na parte de documentação, relatórios e documentos que a equipe que acompanha as crianças e as famílias aqui dentro da instituição precisa produzir para poder, né, instruir esses autos, esses processos que envolvem essas crianças, né? Então, a princípio, elas têm um processo de medida protetiva. Caso não haja possibilidade de reintegração familiar, pode ser que venha, né, um processo de destituição do poder familiar. Então, essa é uma das possibilidades. Quais as limitações, expectativas e dificuldades encontradas neste trabalho com crianças abandonadas e adolescentes na visão do psicólogo? Então, as grandes dificuldades são a morosidade da justiça, né, em definir a situação dessas crianças. Acho que é uma das grandes limitações que a gente tem, que a partir do momento que ela entra, que ela está dentro do serviço de acolhimento, ela só vai poder ser desacolhida após, né, um processo e tudo, com todos os procedimentos que a gente sabe que são, né, procedimentos que são demorados, são mais complexos e que a dificuldade é que a vida da criança, né, cada dia, cada momento e que nunca mais vai voltar. E o direito não, o direito tem essa questão, né, a justiça em si tem essa questão mais da morosidade. Então, a demora, uma das principais dificuldades é a demora na resolução, na solução da vida dessas crianças, né? Então, a gente tem casos de crianças que são abandonadas na maternidade, que vêm para cá e são adotadas com 2 anos e meio. Então, ou seja, primeira infância, que é a parte mais importante da vida da criança, ela passou dentro de um abrigo, sem uma referência
né, familiar, sem uma referência. A gente trata e cuida e faz o possível para atender todas as necessidades das crianças, mas aquele carinho, aquele amor especial que a criança tem dentro de uma família, isso se perde nesse período. Então, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Outra dificuldade que eu acho que é importante citar é a pouca atuação ou a falha na atuação na rede. Na rede, quando eu digo a rede de atenção e apoio, proteção à criança, toda a rede, Conselho Tutelar, Juizado, Ministério Público, né, as unidades da rede socioassistencial, CREAS, CRAS, não existe uma comunicação efetiva nesse sentido, para que essas instituições acompanhem as famílias lá fora, nesse período em que as crianças estão aqui. Então acaba que as ações ficam mais em separado, e isso, né, não acontece de uma forma efetiva como deveria ser, que é na questão da rede, né? Então, a medida protetiva de acolhimento, ela é uma medida que deve ser tomada apenas em último caso, assim, extraordinário ou emergencial, em situações em que outras orientações ou outros encaminhamentos que a rede já tenha feito não tenham surtido efeito para aquele familiar, né, que vem praticando atos de negligência, violência com aquelas crianças. Então, assim, se essa rede não funciona lá, então acaba que o caminho é feito de uma forma inversa. Às vezes a criança chega para o acolhimento para que depois essa família seja integrada, inserida e acompanhada pela rede, né? E a gente percebe que isso é uma dificuldade muito grande, porque isso vai demorar, isso vai trazer uma separação, um rompimento que muitas vezes é brusco, é dolorido, é sofrido para essa criança, muito mais para a criança do que para os familiares. E nem sempre esse é o melhor caminho, porque essa deveria ser a última alternativa e acaba sendo lançada a mão em primeiro lugar para que depois essa família venha a receber a atenção e o acompanhamento e os encaminhamentos que ela precisa. Observa um padrão de comportamento dessas crianças vítimas de abandono e negligência? Então, geralmente são crianças mais entristecidas, são crianças que apresentam mais dificuldades de comportamento agressivo, comportamento agitado, né? Em sua grande maioria, elas acabam manifestando algum tipo de comportamento. A gente costuma dizer que crianças nessa idade, elas não, em idade pequena, assim, até a faixa dos 7, 8 anos, elas têm dificuldade em elaborar sentimentos, né, sensações, o sofrimento, aquilo que ela está passando e vivenciando no seu mundo interno. Então elas acabam expressando esse sentimento de abandono, né, de tristeza e de desamparo, de formas, né, a manifestar comportamentos diferenciados, muitas vezes agressivos. É uma criança que se torna mais chorosa, mais irritável, né, mais sensível e que tem mais dificuldade de socializar, né? Então, esses são os principais comportamentos que a gente percebe nas crianças que passam por essa situação. Pelos esclarecimentos e pelo importante trabalho que você realiza aqui com essas crianças nesse abrigo. É um trabalho assim que a gente vê, né, que vai muito além, né, do questão às vezes profissional, né, da questão a gente é humano acima de tudo, né? Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela contribuição. Por nada, eu agradeço também. Nós estamos aqui com a assistente social Sandra Marli, que realizou por aproximadamente 2 anos um importante trabalho de fortalecimento do vínculo entre crianças vítimas de abandono e negligência e suas famílias. Ela vai contar um pouquinho sobre a sua experiência com esse trabalho. Bom, Camila, eu fazia um trabalho gratificante. Realmente eu gostava muito. E assim, basicamente, quando as
crianças eram acolhidas no abrigo, a gente fazia um trabalho também de acompanhamento dessas famílias, né? Inserindo-as nos programas sociais, os encaminhávamos para os CRAS, para os CREAS, para os CAPs, porque eram pessoas usuários de drogas, né? Uma vulnerabilidade social muito grande e que precisavam de ser acompanhadas e tratadas, né? E fazíamos também no horário de visita dessas famílias, que era todos os domingos, antes dessas famílias visitar e conviver com os seus filhos, a gente fazia um trabalho de reflexão, né? Assim, a gente preparava todo o ambiente com uma música orquestrada, recebia com respeito, com alegria, sem preconceito, né, com carinho, organizávamos um lanche, né, e fazia um trabalho de reflexão, clareando um pouco a situação de vida dessas famílias, né, mostrando que sempre há uma maneira melhor de viver, né? E assim, fazendo com que elas refletissem um pouco sobre o que é o amor, né? Qual a importância do afeto na vida delas, na vida dos seus filhos, né? E discutimos a importância de quebrar esse ciclo e elas ressignificar e ressignificar suas vidas e trazê-las para um outro caminho. Então, basicamente, o trabalho era esse. Tem algum caso específico, uma experiência que você teve com uma criança e a mãe ou o pai em específico? Teve sim um caso que me tocou muito, que foi independente, assim, foi uma mãe que, apesar dos embates da vida, apesar dos descaminhos dela, porque ela era usuária de droga, ela não faltava nenhuma visita, ela participava bem das reflexões, e um dia depois desse momento, com o seu filho, a música, né, ajudava muito também, ela arranjou um cantinho lá na recepção mesmo, no sofá, e relaxou tanto que dormiu com o seu bebê. Eu achei muito bonito, inclusive tirei uma foto, que é essa foto que vocês estão vendo, né? Aquilo para mim me marcou muito, porque apesar de todas as dificuldades, de todas as limitações, de todos os problemas, né? O amor dela era grande por aquele bebê, né? E assim, aí a gente pensa que realmente o amor, a mãe é a fonte divina de afetividade. Eu achei lindo essa imagem dessa mãe dormindo com o seu bebê. Para mim, assim, foi muito bonito e me marcou bastante. O desenvolvimento da criança, isso vai fazer uma grande diferença. Vai fazer uma grande diferença, isso mesmo, Camila. Vai fazer uma grande diferença. E é isso. O objetivo nosso ali era fortalecer os vínculos, né? Para que a criança pudesse crescer sem muita marca, né? Que não é muito fácil o trabalho. Agradecemos a assistente social e fechamos reforçando esse importante trabalho psicossocial junto às crianças vítimas de abandono e negligência. Muito obrigada. Above earth's lamentation, I hear the real, though far off hymn, and our tales a new creation. Through all the tumult and the strife, I hear its music ringing. It sounds an echo in my soul. How can I keep from singing? What though the tempest loudly roars?
is Lord of heaven and earth. How can I keep from when tyrants tremble in their fear and hear their dead knell ringing, when friends rejoice both far and near, how can I keep from singing? In prison cell and dungeon vile, our thoughts to them are winging, when friends by shame